Oi, prof. Hoje eu vim conversar com você um pouquinho sobre ser substituível. E se você já entendeu isso, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para pessoas que, assim como eu, há menos de um mês atrás, pensava dessa forma, que acha que é um super-herói. Será que isso, né, agora pensando aqui, será que isso é uma coisa de começo de carreira? Ou tem algumas pessoas que continuam com isso mesmo após anos? Se toda profissão tem isso, e aí as pessoas começam a podar situações, não sei, fica aí o questionamento. Mas tenta acompanhar aí o meu raciocínio para chegar onde eu quero chegar. Então, meu nome é Ana Lívia, seja bem-vinda a esse canal. Eu sou professora e aqui eu trago temas a respeito da educação, enfim, jogos, várias coisas. Mas hoje o assunto é diferente. Recentemente aconteceu uma situação que eu fiquei me questionando muito. Às vezes acontecem coisas assim na minha vida que eu fico pensando muito sobre, e esse foi um caso. Já é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo. E eu acho que agora vai sair. Agora no começo de setembro, ali entre, eu não me lembro a data correta agora, que tem coisas que às vezes eu prefiro que passe batido. Mas ali entre o dia 8, 9, alguma coisa assim, né, 7, enfim, de setembro, aconteceu uma situação que até agora eu tô pensando a respeito disso e eu falei, eu vou gravar um vídeo para conversar com algumas pessoas. Eu acho que esse vídeo vai fazer sentido para alguém. Eu trabalho como na substituição, né, em uma escola aqui da minha cidade. E o que que aconteceu? Uma professora, ela faleceu. E aí, enfim, nem entrar em detalhe de nome, nem nada disso. Mas ela tinha 32 anos de magistério. Então, passou muita gente por ela, né? As últimas gerações aí, provavelmente, passaram aí por essa professora. E eu, recentemente, tinha essa relação com ela de colega de trabalho, mas eu já a conhecia enquanto professora e também fora da escola, né? Algumas situações. Mas aonde eu quero chegar? Quantas vezes você, professor, passa por cima da sua saúde para estar dentro de sala de aula e cumprir a sua função? E aí tem gente que fala que isso é ter responsabilidade, isso é ser adulto. E eu tenho uma visão que pode ser que as pessoas não concordem comigo, e eu comecei a pensar muito sobre isso, que isso é falta de limite. A gente não sabe colocar limite nas nossas relações, nas funções que a gente exerce enquanto ser humano. A gente não sabe. Principalmente, eu tô falando professor porque é a bolha em que eu estou inserida. Então, eu vejo muito isso acontecer. Quantas vezes, quantas amigas minhas, professoras, né, na outra escola em que eu dava aula, que eu fiquei lá por mais tempo, então tinha uma relação assim maior, mais próxima. Então tinha filho que passou a noite inteira com febre, a pessoa não dormiu, né? Às vezes também estava se sentindo mal, mas mesmo assim foi trabalhar de manhã. Ou passou mal a noite inteira e foi trabalhar. Estava com virose, e esse é o meu caso. Eu acho que já teve umas 3 ou 4 vezes que eu fui trabalhar com virose. E para não deixar ninguém na mão, a gente tem muito essa visão, né? Eu acho que alguns profissionais, quando eles têm responsabilidade, eles não querem deixar as pessoas na mão, eles não querem falhar com as pessoas. Mas existe uma linha muito tênue que a gente não pode deixar para passar, e eu acho que é muito isso que tem acontecido, e eu falo por mim também, que é da nossa saúde, sabe? Eu acho que tem coisa que não vale a nossa saúde. E um exemplo é isso. Por quê? E aí eu vou chegar onde eu quero. Essa professora, ela já não estava se sentindo mal ali, eu acho que tem umas 2 semanas antes disso acontecer.
e tratou como se fosse uma gripe, enfim, uma gripe forte e tudo mais. De fato, eu não sei o quadro de saúde e eu, sinceramente, não me interessa, eu não queria saber, né? Porque, enfim, a questão é que ela foi, né? O como não faz sentido. E no dia que ela passou mal, pelo que me falaram lá na escola, ela estava trabalhando. Ela trabalhou durante o dia, ela passou mal à noite, à tarde, na casa dela, não sei. E será que nesse dia ela já não estava se sentindo bem, mesmo assim foi, sabe? É isso que eu fico me questionando. Mas, para além disso, é a situação do pós, porque aconteceu o que aconteceu, né? Infelizmente, ela faleceu. E eu tenho certeza, porque aconteceu numa sexta-feira, se eu não me engano. Foi numa sexta-feira, porque eu tinha aula de manhã. Se tivesse aula, a sala dela, não sei se teve, mas se tivesse, teria alguém para substituir, sabe? É sobre isso que eu tô querendo dizer. Que a gente é muito substituível e às vezes a gente passa por cima da nossa saúde para tentar fazer, sendo que se a gente morrer, e essa é a verdade, vai ter alguém para colocar no nosso lugar, sabe? E quantas vezes eu não tenho filho ainda, mas quantas vezes professores, eu vejo muito professores que deixam de fazer um passeio em família, deixa de ter um momento de lazer porque tem coisa para fazer em casa, sabe? Que leva trabalho, prova, coisas lúdicas para fazer, porque normalmente o lúdico ele exige mais tempo e a gente não consegue fazer dentro da sala de aula, dentro da escola. Então tem que ser sempre uma coisa extra ou pagar por isso. E o quanto você é substituível, sabe? E no seu trabalho vão colocar alguém no seu lugar, mas na sua família ninguém vai, sabe? Se uma hora ou outra você morre aí por alguma coisa que você poderia ter ido atrás, seu filho, filha, enfim, vão ficar sem você, mas no seu trabalho vão colocar alguém no lugar, sabe? É disso que eu tô falando. E que a vida não vai parar, né? Às vezes a gente, né, fica pensando, nossa, meu Deus, é porque vai atrasar. Não vai. Vai continuar. A vida vai continuar. Ah, porque vai atrasar minha aula, vai atrasar o cronograma. Não vai. Antes você tirar um dia para cuidar da sua saúde do que a sua família perder você, sabe? Por uma coisa que podia ser muito mais simples. E aí naquele dia, como eu falei, eu tive aula de manhã e o velório foi de manhã. Então, assim, muitos profissionais que estavam trabalhando de manhã não conseguiram nem lá prestar suas condolências. Eu mesmo não consegui ir ao velório porque estava trabalhando, porque a educação também não parou. Nada parou, entendeu? É sobre isso que eu queria falar. Às vezes, no meu primeiro ano dando aula, porque esse já é o quarto ano, eu ainda sou uma professora muito recente, mas ainda assim, eu acho que no começo eu tinha muito mais isso. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo, e mesmo se eu perder o sono, mesmo se eu não conseguir dormir o suficiente, mas eu preciso fazer. Só que aí eu fiquei pensando depois disso, depois dessa situação que aconteceu, eu falei, será mesmo que é assim que a vida funciona? Será que a gente não precisa começar a aprender a colocar limite? E eu falo isso também pensando em outras situações. Por exemplo, eu vejo muitos colegas de trabalho, colegas de profissão, na verdade. Tem um grupo, alguns grupos, na verdade, no Facebook, a respeito de professores categoria O, do estado de São Paulo. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar em um desses grupos, eu aconselho que vocês entrem e vejam os relatos. Ainda bem que eu nunca tive ainda, e espero não ter, a
experiência de trabalhar com uma gestão que fosse perseguir, assim, que persegue o professor, né? Porque tem alguns professores, colegas aí que são perseguidos e que a gestão passa coisas que são além da função, assim, sabe? E sofrem assédio e tudo mais. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver alguns relatos desses nesses grupos, eu acho muito interessante. Mas a questão é, as pessoas estão adoecendo, inclusive mentalmente, por conta disso. E a gente é substituível, sabe? Depois que você perder a sua saúde, ninguém vai sair da escola e, de novo, eu estou falando com um grupo de professores. Ninguém vai sair da escola e ir lá na sua casa cuidar de você, não. Ou ver se você tá precisando de alguma coisa. Ninguém vai fazer isso. Até porque tá todo mundo ocupado tentando, né, fazer o que dá. Ou além do que dá. Mas é sobre isso, sabe? É isso que eu queria vir falar aqui no canal. É um assunto meio chato. Mas eu acho que eu precisava falar aqui em vídeo. Porque foi uma coisa que eu fiquei me questionando muito, sabe? Existe uma linha muito tênue entre amar o que faz, mas ir além dos limites pelo que faz, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa não é só para ser sobre ser professor, sabe? As outras profissões também, eu acho que as pessoas têm que aprender a colocar limite. Se você não tá bem, se o seu corpo tá pedindo para você parar por um dia, acho que a gente tem que aprender a parar por um dia e ir ao médico. Quantas vezes a gente vê, né? Ai, é muito comum essa semana mesmo. Cheguei na escola com muita dor de cabeça e peguei um dipirona, de uma outra professora que tinha. A gente tem muitas manias. Ai, só toma um dipirona, toma um antialérgico, que não sei o quê. E não passa realmente por um médico, um profissional capacitado, né? Porque às vezes pode ser que não seja, mas enfim, para atender, né, e resolver o problema de fato. Mas é isso. É sobre isso que eu queria falar. Nós somos substituíveis e a gente precisa aprender isso, né? Quem não aprendeu isso ainda, eu acho que os professores com mais tempo de carreira, eles já aprenderam. Eles sabem colocar limites bem mais do que a gente que está começando. Mas se você está começando, ou ainda não começou e vai entrar nisso, já entre ciente, assim, sabe? Eu acho que tem coisa que não vale a saúde. Não vale, né? E assim, você morre, você é substituído, e às vezes ninguém vai conseguir ir lá te falar tchau, tá? É sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.